Muito bem, estamos aqui à mesa com o pastor e estamos com o pastor Bruno aqui hoje, agradecendo a Deus por essa oportunidade. E quero falar hoje um pouco sobre o Salmo 23, né? Este que é um dos salmos, talvez o mais conhecido da Bíblia, né, pastor Bruno? E o interessante é que esse salmo ele descreve bastante a relação entre Deus e o homem, comparando com a mesma relação entre o pastor de campo e a sua ovelha, né? Por que, pastor Bruno, você acha que a Bíblia usa essa analogia? A paz do Senhor a todos. Estou muito feliz de estarmos aqui neste projeto que Deus, com certeza, está já abençoando. E é muito interessante esta pergunta, pastor Eslan, porque quando olhamos a palavra de Deus, e no tempo bíblico, o pastor era aquele que cuidava das ovelhas, tratava das ovelhas. Se as ovelhas estivessem doentes, com algum problema, ele ia lá, ainda que doesse, ainda que machucasse, tratá-las, ele tratava, cuidava, recuperava as ovelhas. Se porventura alguma das ovelhas se desgarrassem, fossem para longe, ele deixava e ia atrás destas ovelhas. Então, pelo que você está me dizendo, a Bíblia então ela nos mostra Deus como alguém que interage com a sua criação, né? Diferente daquela doutrina de um Deus transcendental que criou tudo e foi embora e largou tudo Justamente do deísmo, quando a gente fala do deísmo, que esta doutrina, esta falsa doutrina ensina que Deus, como um relojoeiro, deu corda no relógio e deixou a deriva, né? O ser humano por si só. Não, a Bíblia mostra em todos os momentos que Deus interage conosco, Deus busca sempre uma sinergia com o ser humano. Deus, desde o Éden, antes da queda, quando Deus vinha todos os dias conversar com Adão, conversar com Eva, não foi a queda que fez o Senhor nos abandonar. Muito pelo contrário, os nossos pecados nos distancia de Deus, porém Deus sempre está buscando um relacionamento com o ser humano através da fé e do arrependimento. E o interessante é que essa ideia, né, ou essa verdade, vamos dizer assim, de um Deus que interage, nos traz muita esperança, né? Porque então se cumpre o Salmo 46, que diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, né? Com certeza, isso nos faz atravessar qualquer circunstância sabendo que não estamos só. Como diz Jesus em Mateus, no capítulo 28 e no versículo 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória então, a Deus. Isso nos fortalece, nos encoraja a saber que, por mais difícil que seja a circunstância, o Senhor sempre estará conosco. Aí vem Davi, né, um pastorzinho de ovelhas, né, que se tornou rei, mas tinha muita experiência em pastorear ovelhas. E aí ele pensando, refletindo, ele disse, quer saber de uma coisa? O Senhor é o meu pastor, né? E nada me faltará. Eu imagino ele tendo cuidado com as ovelhas e ao mesmo tempo aplicando isso no cuidado que Deus tinha com a vida dele, né? Com certeza, e quando ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está nos dizendo que podemos descansar, porque Deus é tudo que nós precisamos. Que se o Senhor é o pastor dele, o Senhor é aquele que está cuidando dele, todas as coisas o Senhor dará direção para ele. Ele nunca vai estar só para qualquer desafio que ele fosse encontrar ao longo da caminhada. Que bênção. Eu li certa vez que uma ovelha, ela tem um altíssimo grau de miopia, tornando ela um animal quase cego, né? A ovelha, ela tem um grau de miopia altíssimo, segundo eu li uma vez. E isso nos faz entender o porquê é necessário Deus nos guiar a pastos verdejantes, né? Deus nos guiar às águas tranquilas, né? Porque muitas vezes a gente tem olho e a gente acha que vê, mas muitas vezes a gente não está vendo. Quem realmente tem a visão nítida de todas as coisas é o próprio Deus, né? Justamente como o pastor que guia as ovelhas para as águas tranquilas, para os caminhos, né, verdejantes, muitas vezes nós queremos tomar atitudes ou queremos seguir caminhos que aos nossos olhos são bons. E como dizem Provérbios, há caminhos que aos homens parece bom, mas o fim são caminhos de morte. Por isso que nós temos que sempre pedir direção para o nosso supremo pastor, Que bênção. que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos guiar.
Uma coisa interessante nessa relação entre ovelha e pastor é que para afastar as moscas, né, do entorno da cabeça, dos olhos e do ouvido da ovelha, o pastor passava óleo, né? Ele passava óleo na cabeça das ovelhas para afastar as moscas, né? E o interessante é que o óleo na Bíblia ele é um dos tipos, né? Um dos símbolos da unção, né? Do Espírito Santo, né? Justamente representando assim, né, que a ovelha ela vai ficar livre das sujeiras da mosca, né, que vinha para atrapalhar. Sim. Através do óleo. Igualmente nós. Isso. Nós somos, através da unção do Espírito Santo, o pecado vai perdendo a sua força. Tremenda. Isso é tremendo, né? Essa analogia. As pessoas falam muito sobre Beelzebu, né? Beelzebu, uma referência ao próprio Satanás, né? Mas a palavra Beelzebu, né? Ela vem da junção Baal-Zebub, né? Que significava o Senhor das moscas, né? Então veja, onde tem mosca tem sujeira, né? Onde tem mosca é porque tem algo exposto ali, né? Então, quando o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, Satanás não consegue lançar sobre nós as suas sujidades, né? Então, esse Salmo 23 ele é muito mais profundo do que parece, né? Com certeza, Deus está dizendo que ele nos blinda através do seu Espírito Santo. Coisa maravilhosa. Olha, o benefício de nós estarmos em comunhão com Deus, buscando o Espírito Santo, buscando o batismo com o Espírito Santo, através do momento que nós estamos cheios, a adversidade, o inimigo, os ataques satânicos vão ficando cada vez mais fracos, no sentido de operar nas nossas vidas. Que bênção. Então, o que nós poderíamos deixar aí para os nossos ouvintes, né? Fechando a mesa com o pastor, o que nós poderíamos deixar para os nossos ouvintes como aplicação, como lição pessoal do Salmo 23? O que a pessoa deveria fazer para viver isso? Se colocar, pastor Aslan, para mim a prioridade, quando nós olhamos para o Salmo 23, é a pessoa se colocar como servo. Entender que o Senhor, ele é o seu dono, ele é o seu pastor, ele sabe o que ele faz. Não ficarmos temendo o vale da sombra da morte, como diz Davi, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É descansar em Deus, confiar no Senhor, porque Ele é o supremo pastor das nossas vidas. E, como diz a Bíblia, Jesus nos batiza no seu Espírito Santo, Ele é o batizador. Amém. Então nós temos que descansar e tranquilizar nas mãos do Senhor, porque Ele sempre cuidará de nós. Amém. Glória a Deus. Então, você que está nos assistindo aí, que você faça de Deus, o Senhor, o teu pastor. E você perceberá que a tua vida de águas turbulentas passará a águas tranquilas. De lugares desertos e pastagem seca, você passará a pastos verdejantes. Que Deus abençoe e até o próximo A Mesa com o Pastor. Fica na paz. Obrigado, pastor Bruno. Amém. Obrigado, irmão Luiz Gama, aí na técnica. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.